Oh, aleluia! Eu espero que vocês, cristãos, vejam isto. Somos o sal da terra. Deus deu isto a seus filhos. Ele nos deu a jurisdição sobre toda a natureza, todos os animais, toda a vida em todo lugar. Porém, Adão, nosso pai, entregou isto a Satanás. Mas onde tem chegado isso? A seu dono legítimo, Deus quem a fez. Amém. Não é de se admirar que João dissesse que ele chorou amargamente, porque ele não podia encontrar alguém que fosse digno para redimi-la. O homem tinha que ser digno. João disse: chorei amargamente quando ninguém podia tomar o livro e nem mesmo olhar para ele, ou romper os selos. Ele disse: porque nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhum lugar, nenhum homem. Agora, ele nunca levou em conta os anjos. Recordem, esta terra não foi dada aos anjos. Ela é a herança dos homens. Gabriel era digno, seguro. Alguém mais era digno. Miguel pode que haja sido digno. Isso é, pode que ele haja sido digno para fazê-lo. Porém, não havia nenhum homem digno, vê? E João chorou fortemente. Alguém disse: por que ele mesmo não se encontrava digno? E isso não é assim. O homem estava sob a influência do Espírito Santo e ele não podia cometer um erro como esse. Porém, ele era simplesmente não era digno. Ele não pôde encontrar a ninguém digno. Assim sendo, então ele disse: um ancião saiu, ou melhor, um forte anjo disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, amém, a raiz de Davi, ele tem vencido, amém, conquistou. Em outras palavras, ele é digno de tomar o livro, amém. Recordem, ele não o havia visto até este tempo. Por quê? Ele estava assentado sobre um trono ali, o trono de Deus. Ele estava do lado de dentro do santuário. Ele não o havia visto até este tempo. Assim sendo, João estava esperando para ver um leão sair. Porém, ele viu um cordeiro. Ali eu tenho, irmãos, através da mansidão, através de doçura, através do Espírito Santo que conquistamos, não algum grande, poderoso e gigante intelectual, mas aquele que pode humilhar-se a si mesmo, é o homem que conquista. O homem que pode ser chutado daqui para ali e continuar sendo um servo de Cristo. Esse é o conquistador. Agora ele disse, ele tem vencido, ele é digno de tomar o livro e abri-lo e de desatar os selos. Agora vamos encontrar um pouco depois, talvez hoje não, o que estes 7 selos contêm, o que eles fizeram. Agora trataremos um pouco sobre redenção. Antes que esta pessoa pudesse redimir, a primeira coisa, ela tinha que ser digna, tinha que ser a classe correta de pessoa. Assim sendo, isso foi cumprido quando Jesus Cristo nasceu, um nascimento virginal, porque ele era Deus. Ele era Deus mesmo, feito homem. Ele era Deus em carne humana. Ele tinha que ser digno. E o sangue virginal de Jesus Cristo o fez digno. Agora, encontramos que, se você quer ir através das Escrituras acerca disso, 1 Pedro 1, 18 ao 20, se vocês têm em mente as Escrituras, ele tinha que ser digno, e ele foi, porque ele tomou sobre si mesmo a forma de homem.
Ele chegou a ser homem, ele chegou a ser nosso parente. E ali encontramos então a parte formosa de Deus, Jeová, feito carne e habitando entre nós como o digno. Amém. Ele venceu. Deus tomou a forma de carne humana. Ele veio à terra, nasceu como um bebê e caminhou entre nós. E por meio de seu sangue santo, ele venceu. Agora, no Antigo Testamento, quando um homem ia reclamar sua propriedade, que fazia ele? Ele tomava um ancião, 10 anciãos, e ia à porta e apresentava o que ele ia fazer para redimir o que ele havia perdido, e mostrava quem era ele, e era dado um testemunho. Encontramos esta formosa história aqui, como tinha uma nota aqui para não esquecer, estando nervoso esta manhã, sobre Ruth e o parente Boaz. Repassamos isto não faz muito tempo. Quero que vocês notem 3 etapas nesse descanso. Quero que vocês notem o descanso da igreja, exatamente a mesma coisa. Agora observe, o primeiro lugar que encontramos, como todos nós temos ouvido esse sermão, o parente redentor, Deus foi feito carne para chegar a ser o Redentor. Ele era aquele aqui no capítulo 5. No capítulo 5 disse: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é o único, ele é aquele que estamos esperando. Notem como Ruth, como Noemi, Boaz é um perfeito quadro. Como Noemi, no tempo de fome, deixou a igreja, deixou o país, passou a terra dos Moabitas para habitar ali e peregrinar ali. Ela perdeu tudo que tinha. E quando ela se foi, seu esposo Elimeleque morreu enquanto eles estavam ali. Assim sendo, deixou sua herança para que qualquer um a tomasse. Então, quando eles vieram, quando ela regressou, ela trouxe a formosa jovem viúva moabita consigo. E quando Boaz viu aquela viúva, um tipo de Cristo, ele se enamorou dela, e ele a amou. Assim sendo, ele a tinha que redimir. A única maneira pela qual ele podia obtê-la como sua esposa era redimindo o que seu irmão Elimeleque havia perdido. Então ele perguntou a seu outro irmão se ele a redimiria, um mais chegado que ele, e ele não podia fazê-lo. Então ele foi para fazer um exemplo perfeito das leis de Deus. Ele foi aos portões e tirou os seus sapatos e disse: seja conhecido neste dia que tenho redimido tudo o que Noemi tinha, tudo o que ela tinha, tudo o que Elimeleque, meu irmão, perdeu. Eu sou agora o parente próximo e sou aquele que pode redimi-la, porque tenho vindo para reclamar isto. Se há algum homem aqui que possa mostrar uma justa causa, ou qualquer um mais próximo que eu, que seja conhecido. E todos cerraram suas bocas. Então ele tirou seu sapato e o lançou como um testemunho. Tenho redimido tudo que nosso irmão Elimeleque tinha. Por quê? Ele era um parente redentor. Oh, quão formoso é isto! É uma maravilhosa história. E então, todo este tempo, Ruth estava descansando e esperando para encontrar como isto sairia. Então ele regressou.
Ninguém pôde dar um testemunho contra aquilo. Ele regressou e tomou Noemi, e tomou Ruth, a bela moça moabita, e se casaram e viveram nessa possessão. Que bela história! Há 3 etapas em Ruth. Ruth decidindo, ela estava decidindo se ela faria a decisão ou não para regressar à pátria, como a igreja. Ruth servindo, quando ela saiu a recolher espigas, e Ruth descansando. Isto é o que Ruth está fazendo agora, a igreja. Agora, Ruth recompensada. Isso é seu próximo acontecimento, é a recompensa da igreja. Agora, não temos tempo, porque vocês têm um serviço batismal, e são 11h15 agora. Porém, talvez voltaremos a isto no próximo domingo, ou em algum outro domingo no futuro, se o Senhor permitir.